Saudações de 20 de maio de 2023, sábado, Goiás, 7 horas da manhã, 13 graus. Tá tranquilo, as ruas estão vazias, né? Hoje é sábado. E nós vamos, durante a ida até um supermercado diferente para comprar um pão que a minha mãe e a minha irmã especialmente gostam, falar sobre o primeiro assunto que a gente vai debater na live de hoje. Como o mundo entrou nessa esparrela, certo? Nós vamos discutir a iminência da crise bancária sem precedentes nos Estados Unidos e no mundo. Mas como é que foi possível chegar nisso? Através de um truque. Qual é esse truque? A ideia da Bolsa de Valores, uma coisa criada na Holanda, lá pelo século XVIII, é tornar o investimento possível diluindo custos. Certo? Vamos dizer que a primeira grande empresa surgida numa Bolsa de Valores foi a Companhia das Índias Orientais holandesa, que foi uma das maiores empresas que já existiram no mundo. A Holanda simplesmente terceirizou o colonialismo. E ninguém na Holanda tinha tanto dinheiro para montar uma empresa como a Companhia das Índias Orientais. Então o que eles fizeram? Juntaram vários capitalistas burgueses na Holanda, cada um adquiriu uma cota e assim surge a Companhia das Índias Orientais. Então, através da Bolsa de Valores, a ideia em princípio ela não é ruim, sabe? Você junta vários capitalistas, as pessoas, vamos chamar de investidor, né? Que é para não soar, eles nunca usam o nome que são, eles sempre disfarçam. A nomenclatura é importante, você não fala capitalista, você não fala burguês, você fala investidor, que aí você diminui um pouco da carga de verdade que a coisa toda traz. Então você junta vários capitalistas, cada um assume uma cota de risco, e sobre essa cota ele recebe uma parcela do lucro. Surge na Holanda no século XVIII, como eu disse. A ideia se expandiu. Surgiram várias empresas constituídas dessa forma. E a Bolsa de Valores, né, vai negociar as ações dessas empresas. A princípio, nas primeiras Bolsas de Valores da Holanda, depois de Londres, a ideia era mais ou menos clara. Quando você comprava a cota de uma empresa, você comprava participação no resultado. Então, digamos que você compra 1% das ações de uma empresa. Isso vai te dar uma parcela correspondente a 1% dos lucros distribuíveis. Por que não todo o lucro? Porque uma parcela do lucro ela tem que ser gasta em reinvestimento, em manutenção. Tá? Você não pode pegar todo o lucro e distribuir, senão você não consegue investir. Todas as empresas são feitas de algumas coisas que depreciam, né, o capital. Se você compra um carro, daqui a um ano ele não vai estar valendo a mesma coisa, basicamente porque ele vai estar mais gasto. Então isso é a depreciação do capital. Você precisa lucrar o suficiente para contrabalancear a depreciação do capital e para ser capaz de novos investimentos, o que vai garantir o lucro futuro, certo? Imagine se você tem um carro e é um Uber e ganha o suficiente para se manter sem se preocupar e no futuro poder comprar um outro carro. Você vai ter um problema. Então, quando vamos imaginar, você é um Uber, sua preocupação tem que ser, bom, a gasolina, mecânico, seguro, tudo isso, mas você tem que ter uma reserva para que no futuro você possa trocar o seu carro por um novo. Você vai vender o seu antigo, juntar mais algum capital, por isso você tem que juntar capital e comprar outro novo, para, né, continuar investindo. É assim que funciona. Então, você não pode fazer igual a Petrobras estava fazendo para sangrar o povo brasileiro. Entregar o lucro para os estrangeiros, tudo. Distribuir tudo na forma de dividendo. Inclusive é assim que os três bandidinhos, vamos chamar de corporação 3H, né? Para não cair vítima do processinho. Vamos dizer que tem uma corporação chamada 3H, onde 3 bilionários bandidos se reúnem para roubar empresas no mundo inteiro.
Vamos dizer que esses bandidos compram uma empresa, hipoteticamente Energibras. Eles pegaram dinheiro emprestado para comprar a Energibras através do esquema fraudulento. Claro, né? Governo Bozo, governo Temer, cheio de fraude. Então, eles compram a Energibras através de fraude. O que eles vão fazer? Como eles agora fazem parte da diretoria, eles vão aumentar enormemente o que será pago à diretoria, ou seja, eles mesmos. Não vão investir. E é assim que esses 3 bandidos quebraram várias empresas. Vamos chamar uma de Africanas, por exemplo, lojas africanas. Assim que eles quebraram essas lojas africanas, eles atrasam o pagamento. Quando pagam, e não reinvestem. Todo o lucro é dividido entre os acionistas, ou seja, entre eles mesmos. Aí dá a impressão que a empresa está lucrando muito, mas na verdade a empresa está vendendo o bicho da própria carne. Por isso que as africanas quebraram. E por isso que a Energibras, na mão desses bandidos, vai quebrar. O que esses bandidos fazem é isso. Eles compram a empresa, depenam a empresa, e quando sugam cada gota de sangue da empresa, cortam da carne da empresa. Quando sobrou só os ossos, ela está quebrada, aí eles vazam. É assim que os bandidos da Energibras, que compraram a Energibras e as lojas africanas, atuam. São bandidos, é um 171. É bandido, entendeu? Vocês compreenderam a parte que eles são bandidos? Mas claro, né, colarinho branco, bilionário, mora em, sei lá, hipoteticamente Mônaco, 2 deles, Suíça, o outro terceiro bandido. Então é assim que eles fazem. Perfeito? Esses bandidos, eles usam o esquema de bolsa de valores para fazer exatamente o mecanismo que eu descrevi. Mas a crise financeira não vai acontecer por causa disso. Vai muito mais além. Existe um tipo de bandido muito pior do que esse que eu descrevi, da 3H. É o bandido financista banqueiro. O que eles fazem? Eles fazem isso que eu acabei de descrever numa escala completamente nova. Eles assumem riscos enormes, certo? São riscos muito grandes que eles não vão conseguir arcar. Investimento que não vai ter como realizar, aposta que eles não têm como pagar se perder, entendeu? Vai juntando uma série de riscos que eles vão cometendo, endividamento impagável. Mas como é que eles nunca são punidos? Porque a estratégia é chamar outros investidores. Existe um grupo de patetas cada vez maior, pequenos burgueses, classe média, profissionais liberais, que acredita que ao comprar ações de empresa, ao comprar derivativos, ao comprar esses papéis, eles também se tornaram investidores. Repara, entendeu a lógica da expressão? Eles são capitalistas. Mas se eles se autodenominarem investidores, eles podem fazer com que qualquer pateta que não é um capitalista, que é um profissional de classe média, um pequeno comerciante, um proprietário de terras, alguma coisa assim, também se considere igual a eles. Só que o cara que compra 50 mil em ações, 100 mil em ações, 1 milhão que seja em ações, ele não é um capitalista. Ele é só um mocô. Sabe? É só isso, ele é só um bocó. Mas se você chama ele de investidor, dá a impressão que ele está no mesmo nível que o banqueiro, que o financista. E aí você consegue enganar ele com muita facilidade. Você atrai novos investidores, de preferência milhares, se possível milhões deles. E o que você está fazendo? Você está corresponsabilizando. Porque milhares, milhões de pessoas, se esses bancos, se essas empresas de finanças quebrarem, quebrarão junto. Entendeu a lógica? Eles pegam uma canoa, para lucrar mais, furam ela. Mas para não serem punidos com um afogamento, que é o que deveria decorrer de canoas furadas, eles embarcam tontos nela.
sabe, eles embarcam tontos nelas, inocentes úteis, o, abre aspas, investidor. Perfeito? E aí eles criam uma situação em que o Estado acaba se vendo, não sei se como é que está o som, porque está ventando muito, em que o Estado acaba se vendo pressionado a socorrer esses malas para não levar todo mundo junto. Porque esses infelizes, esses safados, esses ladrões, colocaram muita gente na canoa furada. Entenderam? Não vou fazer um vídeo longo. É um vídeo que explica como eles agem. Eu espero que esse tenha sido possível. Ele vai ser o primeiro de uma série de pequenos vídeos que nós vamos fazer ao longo do dia, para que quando chegar a hora da live, os principais conceitos já possam ser consultados. Certo? E ontem a nossa live durou 2 horas e 40 minutos. É muita coisa. Inclusive eu fico abismado com a paciência das pessoas que persistiram, do começo ao fim. Mas eu sei que a maioria das pessoas não tem tanta paciência. Tá, é um podcast, mas a maioria das pessoas não tem tanta paciência. Então, se eu divido a informação em vídeos pequenos, fica mais fácil a gente discutir as ideias, correto? Espero que com esse vídeo nós tenhamos atingido o objetivo de compreender como os capitalistas fazem para quebrar o sistema, certo? Para quebrar o sistema sem serem punidos com isso. Perfeito? Se eu tiver conseguido isso, eu fui bem sucedido. E se eu não tiver, é só vocês me fazerem perguntas, pedirem esclarecimentos, que com todo o prazer eu darei esses esclarecimentos, ok? Agora, vamos lá atrás do pão para o meu bando. Até!